Então hoje a gente vai falar sobre os vetores de aplicação do Sculptra. E é lógico, eu incluí aqui também o Eleva, porque ambos são ácido polielilático, tá? Então eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito dos vetores de aplicação do ácido polilático em si. Mas para poder entrar nesse assunto, eu vou ter que voltar um pouquinho na anatomia para que vocês entendam qual é a estratégia que hoje a gente utiliza para poder criar um efeito lifting não cirúrgico nos nossos pacientes com a bioestimulação de colágeno, tá? Então é assim, hoje em dia todo mundo sabe que existem inúmeros recursos para rejuvenescimento facial, né? Então com isso, os pacientes eles preferem, eu por exemplo sou uma, que eu prefiro investir nos procedimentos rejuvenescedores da harmonização facial do que pensar no lifting cirúrgico, tá? Mas, Carla, o lifting da harmonização, ele tem o mesmo efeito de um lifting cirúrgico? Não, claro que não. São dois procedimentos extremamente diferentes. Mas hoje, com o conhecimento que a gente tem de anatomia, a gente consegue realizar um lifting, um efeito lifting, a partir do conhecimento da anatomia, onde a gente busca colocar os bioestimuladores que vão dar aquele efeito de firmeza na pele em regiões estratégicas para que a gente tenha um efeito lifting da face, tá? Então eu vou mostrar para vocês aonde que tudo isso começou e qual é a estratégia para fazer esse lifting facial com os bioestimuladores de colágeno, tá? Então, voltando um pouquinho aqui na anatomia, eu queria falar com vocês a respeito do envelhecimento, né? O paciente ele chega no consultório e ele fala que o rosto dele está derretendo, que ele se queixa dessa região aqui, olha, da região lateral das marionetes, que a gente chama de bulldoguinho. Então, normalmente são esses os termos que o paciente chega no consultório e fala: Carla, meu rosto derreteu, eu quero dar um efeito lifting na minha face. Por que ele se refere a isso? Porque basicamente o que acontece com a nossa face durante o envelhecimento é uma quadralização. A mulher jovem, o homem jovem tem um rosto triangular, com todos os compartimentos estruturados, né? Então a base desse triângulo é aqui, é voltada para baixo. Com o passar dos anos, quando a gente vai envelhecendo, a gente tem o que se chama de quadralização facial. A face fica sem formato e fica larga na sua parte inferior. Por que acontece isso? Bom, se a gente for imaginar, se a gente for voltar na anatomia e lembrar de todos os planos de envelhecimento, a gente vai lembrar que a nossa face envelhece. Bom, primeiro, quais são os nossos planos de profundidade da face? De fora para dentro eu tenho a pele, abaixo da pele eu tenho os compartimentos de gordura, abaixo dos compartimentos de gordura eu tenho o esmax, depois eu tenho os músculos e no ponto mais profundo eu tenho o osso, né? A região supraperiosteal onde a gente atua. Então, todos esses planos envelhecem com o passar dos anos. A somatória do envelhecimento de todos os planos da face é o que dá como característica clínica essa quadralização facial. Resumidamente, a gente tem reabsorção óssea nos planos mais profundos da face, os ossos vão reabsorvendo, as nossas órbitas vão aumentando de tamanho, assim como a nossa cavidade nasal. Isso vai tirando a estrutura do tecido mole que está por cima dessa região. Num outro plano, a gente tem o músculo perdendo tônus, ficando flácido. Numa região mais superficial ainda, nós temos os compartimentos de gordura. O que acontece com os compartimentos de gordura? Eles começam a ficar pesados, principalmente os compartimentos anteriores da face, eles ganham célula de gordura e eles ficam pesados sobre a face. Isso somado ao afrouxamento dos ligamentos de retenção acaba causando um peso na face anterior do paciente. E a pele também envelhece com a perda
da elasticidade, com a perda das fibras de colágeno, com a perda do ácido hialurônico intrínseco, né? Então a gente tem uma pele menos elástica, mais flácida e desidratada e ressecada na superfície. Tudo isso acontece com o envelhecimento facial. Então, o que a gente chama de quadralização facial é a somatória do envelhecimento em todos os planos de profundidade da nossa face, tá? Por isso é que é importante entender um pouquinho a respeito da anatomia, e para isso eu vou mostrar aqui no meu próprio rosto a estruturação dos compartimentos superficiais de gordura, pelo menos aqueles que mais interessam pra gente quando a gente está trabalhando com harmonização facial. Bom, então, esse daqui, presta atenção, porque esse compartimento ele é estratégico naquela proposta de efeito lifting que a gente faz com os bioestimuladores de colágeno, tá? Então, eu tenho lateralmente aqui um compartimento superficial que chama temporolateral, que ele pega toda essa parte lateral da nossa face. Seguindo adiante, olha, um outro compartimento importantíssimo na harmonização facial é o compartimento superficial nasolabial. Veja só que interessante e que eu gosto muito de mostrar para os pacientes. O compartimento nasolabial, a parte inferior do compartimento nasolabial, representa o que a gente chama de bigode chinês. A parte superior do compartimento nasolabial é o que a gente chama de olheiras. A olheira ela não está restrita à parte ao redor dos olhos, ela é uma somatória do que acontece com a pele do nosso globo ocular, mas também com a região malar anterior, que é essa região aqui, tá? Então, às vezes, o paciente ele chega no consultório com uma olheira que cruza a região da bochecha dele. Essa depressão causada na face anterior do paciente, ela é em decorrência do afrouxamento dos ligamentos que mantêm o compartimento nasolabial em sustentação, tá? Por isso que é importante também a gente conhecer a anatomia dos ligamentos de retenção e já eu vou falar sobre eles com vocês, tá? Então eu tenho aqui o compartimento superficial nasolabial, lateralmente a ele eu tenho o superficial malar medial e o superficial malar intermediário. Vocês estão percebendo que o nosso rosto, ele parece mais um quebra-cabeças, onde a gente tem todos esses compartimentos unidos entre si. Quem faz a união desses ligamentos desses compartimentos de gordura são os ligamentos de retenção. Eu tenho ligamentos de retenção verdadeiros e eu tenho ligamentos de retenção falsos, que criam essa conexão entre os compartimentos de gordura. Conforme os compartimentos vão ganhando peso com o envelhecimento e os ligamentos vão se afrouxando, a gente vai tendo um peso desse bloco todo aqui na região anterior. Então, todo o bloco da lateral recai sobre a face anterior do paciente, criando um volume nessa região aqui da lateral do nariz, que pesa sobre a região da boca, criando o bigode chinês que tanto incomoda você que é paciente e você que é profissional e que trata essa região. Como que a gente vai fazer para tratar essa região, então? Eu tenho que preencher os vincos, né? E reposicionar esse compartimento de gordura. Então, é o que eu explico para os meus pacientes. Para tratar corretamente a região do bigode chinês, eu preciso tratar o limite superior e o limite inferior do compartimento nasolabial, tá? Porque quando eu trato preenchendo aqui a partir do Ristol, que é um ponto que eu gosto bastante de trabalhar, o ponto de Ristol, ele fica aqui na intersecção entre tragos e asa do nariz, canto de olho e canto de boca. Um ponto mais ou menos aqui, olha, onde eu uso de base e de suporte para poder fazer o preenchimento da região malar. Por quê? Porque esse preenchimento em leque é o que dá a sustentação para a parte superior do compartimento nasolabial. Metade do peso desse compartimento eu já tiro tratando aqui a região pré-malar, a região malar do paciente. E aí, sim, eu vou tratar fazendo o preenchimento
direto na região do sulco nasolabial. Então eu tiro o peso do compartimento nasolabial tanto no seu limite superior quanto no seu limite inferior. O importante é tratar as duas regiões, porque assim a gente reposiciona esse compartimento e muitas vezes é necessário também que a gente reconstrua a região lateral, que fica aqui, ó, em cima do arco zigomático, que a gente chama isso de preenchimento de malar. Por quê? Porque a gente está, na verdade, levando esse volume da parte anterior para a região lateral. Qual outra forma de eu criar uma sustentação para esse compartimento nasolabial? Os fios de lifting. A gente vai falar também sobre os fios de lifting, tá? E o efeito lifting que a gente faz com os bioestimuladores de colágeno, que eles têm a ver também com a anatomia desses compartimentos de gordura e com a anatomia dos ligamentos de retenção, tá? Então eu falei aqui um pouquinho sobre os ligamentos de retenção, porque agora eu quero mostrar para vocês a anatomia. Indo um pouquinho adiante, olha, eu tenho outros compartimentos de gordura que são extremamente importantes aqui, olha, o jaw, são todos compartimentos superficiais esses, tá? Então o jaw que pesa aqui, olha, e que para estruturar ele, a gente tem que estruturar essa região anterior do mento que perde volume e a região posterior, que é a do ângulo da mandíbula, tá? Eu já vou mostrar esses compartimentos aqui numa vista mais lateral para vocês. Bom, olha esse vídeo, que incrível esse vídeo. Tem a referência do artigo aqui, olha, eu sei que tá pequenininho, mas se vocês quiserem eu posso passar a referência desse artigo para vocês, aonde esse vídeo ele tá anexado a essa publicação e mostra, olha, a flexibilidade e a maleabilidade dos compartimentos superficiais de gordura. Gente, eu gosto de mostrar esse vídeo porque conforme o anatomista tá com o dedinho, vou colocar de novo aqui, conforme o anatomista manipula esse compartimento de gordura com o dedo, dá para vocês verem que essa região é uma região de muita mobilidade. Eu tenho muita mobilidade. Olha essa gordura nesse cadáver fresco, como ela é móvel. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu não posso colocar qualquer densidade de preenchedor nessa região. Por quê? Porque senão eu endureço essa região, tiro a naturalidade das expressões faciais do meu paciente, tá? Então, importante a gente entender qual é a consistência desse compartimento de gordura para poder fazer a escolha do produto adequado de preenchimento facial, tá? Olha a maleabilidade desse tecido de gordura. E tá em várias cores diferentes os compartimentos. Compartimento nasolabial, compartimento jaw, compartimento malar, compartimento lateral, tá? Então esse artigo é muito interessante e eu vou passar a referência para vocês poderem ver e ler ele na íntegra, tá? Então, por que é importante a gente entender a maleabilidade desse tecido? Para que a gente possa fazer a escolha adequada do produto preenchedor, ou seja, do ácido hialurônico, quando a gente faz o preenchimento nessa região dos compartimentos superficiais. Joia? Então, a anatomia é tudo, tá? Agora, eu quero falar um pouquinho sobre a anatomia dos ligamentos de retenção da face. Por quê? Porque neste mesmo plano, onde eu tenho os compartimentos de gordura, um pouquinho mais embaixo, eu tenho os ligamentos de retenção. Os ligamentos de retenção, eles vêm sendo muito estudados. Por quê? Porque o harmonizador precisa conhecer a linha dos ligamentos de retenção para poder entender onde atuar com segurança, sem invadir essa região dos ligamentos de retenção e entendendo como funciona esse lifting da face. Bom, avaliando aqui a linha dos ligamentos de retenção, eu tenho um primeiro ligamento de retenção que ele é denominado como ligamento verdadeiro, porque eu tenho ligamentos de retenção verdadeiros e ligamentos falsos, tá? Então, o primeiro ligamento de retenção, ele é o temporal. Atrás, a 1 centímetro aqui, atrás da linha do canto do olho, eu tenho o ligamento orbital.
na região anterior aqui do arco zigomático, na eminência anterior do arco zigomático, eu tenho um ligamento zigomático, e aqui, praticamente na região do jaw, anterior ao compartimento de gordura jaw, eu tenho o ligamento mandibular. Olha que interessante. Primeiro, o que são ligamentos de retenção? São estruturas fibrosas que conectam o periósteo à pele. Olha que interessante. Esses ligamentos de retenção, eles parecem tufinhos fibrosos que têm a sua origem lá no plano supraperiosteal e eles são aderidos na derme. Ou seja, toda a movimentação da parte superficial da pele está ligada ao osso através dos ligamentos verdadeiros de retenção. Olha que interessante. O cirurgião plástico, quando ele vai fazer um lifting cirúrgico, ele precisa tirar a aderência ou desconectar esses ligamentos de retenção para poder soltar a face e poder fazer o tracionamento cirúrgico. Então, olha a importância desses ligamentos de retenção, né? E o que a gente percebe também? Que a parte posterior aos ligamentos de retenção, essa parte posterior aos ligamentos de retenção, é uma parte mais aderida à face, tá? Então, Simone, olha só, é aqui que eu quero chegar com vocês, tá? Essa parte pré-ligamentos, ela é uma região mais aderida, enquanto a parte anterior aos ligamentos, ela é uma região mais mole, mais pesada. Isso dá até para me direcionar com o tipo de preenchedor que eu estou utilizando. Se eu for trabalhar com um preenchedor na face anterior do paciente, esse preenchedor, normalmente, ele tem que ter características menos reticuladas, tem que ser um produto menos denso, tá? Já se eu estiver trabalhando na parte posterior aos ligamentos de retenção, eu posso e devo trabalhar com produtos mais densos, com uma reticulação mais alta, com um alto G', né? Com uma alta concentração de ácido hialurônico. Por quê? Porque essa parte da face posterior aos ligamentos de retenção sustenta a parte anterior da face, tá? E isso é mérito também do sistema músculo aponeurótico, que chama SMAS. O SMAS nada mais é do que uma rede fibrosa que reconecta toda a região do platisma e a região da mandíbula, e ela cria também um efeito lifting natural. Por quê? Porque essa tela fibrosa, ela se conecta com a fáscia do músculo temporal, com a fáscia do músculo platisma, dando um efeito lifting na face natural. O que acontece? A região do SMAS, ela vai afrouxando conforme a gente vai envelhecendo, por isso é que o nosso rosto vai ficando flácido e ele tem mais peso sobre a parte anterior, porque a gente perde toda a ancoragem da face com o afrouxamento dos ligamentos verdadeiros de retenção, com o afrouxamento da região do SMAS e com o afrouxamento dos ligamentos falsos de retenção, que são aqueles que conectam os compartimentos entre si, criando aquela adesão entre os compartimentos, que é o que dá a estruturação da face. Ou seja, a nossa face, ela perde a ancoragem através da perda volumétrica de ossos, de músculos, de compartimentos de gordura, e por conta da falta de ancoragem que se dá pelo afrouxamento dos ligamentos e dos tecidos que dão sustentação e conectividade entre esses compartimentos de gorduras superficiais. Joia? Então, baseado nessa anatomia, qual foi a estratégia que as empresas utilizaram? Bom, já que a nossa face posterior, ela é mais estruturada, ela é mais ancorada e ela é mais fixa, por que não utilizar um bioestimulador para firmar a pele na região pré-ligamentar, tá? Então é importante que vocês visualmente determinem essa linha dos ligamentos de retenção na face dos pacientes de vocês, para vocês criarem um protocolo de estruturação facial, de lifting não cirúrgico com os bioestimuladores de colágeno.
Ok, Carla, entendi. Como é que eu faço isso então? Bom, dessa maneira aqui, olha, desenhando a linha dos compartimentos, e aqui, olha, tem uma alteração aqui quando a gente chega no compartimento jaw, porque o ligamento de retenção mandibular, ele fica aqui à frente do jaw, mas como a gente sabe que o compartimento jaw, ele é um compartimento muito pesado, então a gente faz essa linha passando pela parte posterior do compartimento jaw, joia? Para não aumentar o peso na face anterior do paciente. E assim, eu crio uma estratégia de jogar esse bioestimulador com 2 ou 3 pertuitos estratégicos. Eu consigo trabalhar toda a região temporal, toda a região zigomática e toda a região zigomático malar, né? E toda a região mandibular, tá? Então, essa é a estratégia proposta para lifting não cirúrgico utilizando os bioestimuladores de colágeno. Hoje, a gente decidiu falar, deixa eu ver se eu vou sair da tela aqui, gente, um pouquinho. Hoje a gente decidiu falar sobre esse efeito lifting, né, sobre os vetores de aplicação do Sculptra e do Eleva, que são bioestimuladores à base de ácido polilático, para criar esse fortalecimento da região lateral da face, criando um efeito natural de lifting no paciente de vocês, tá? Bom, então vamos falar primeiro aqui do Sculptra. Olha, eu vou sair um pouquinho aqui para a lateral para poder mostrar aqui para vocês, tá? Então, o Sculptra é um produto que vem numa ampola estéril com 150 gramas de pó liofilizado. Esse pó liofilizado, ele é diluído em um volume total de 10... Posso ir para cá um pouquinho? Eu vou para cá um pouquinho para poder mostrar o texto aqui para vocês. No volume de até 10 ml de água estéril, tá? Hoje eu tenho visto alguns profissionais criarem o hábito de trocar a água estéril pelo soro fisiológico. Eu não me sinto segura de mudar a prescrição da empresa. Por quê? Porque não existem trabalhos científicos que comprovam que o pH do soro fisiológico não compromete a estrutura da partícula de ácido polilático. Então, eu não acho correto diluir o Sculptra e o Eleva em soro fisiológico. Eu faço diluição assim como é preconizado pela indústria farmacêutica, pela Galderma e pela Renova, com água estéril, tá? E o flaconete tem que ser de água estéril apropriada para uso injetável, tá? Então, vamos lá. O Sculptra, eu tenho 150 gramas de pó, que podem ser diluídos em 8 a 10 ml de água estéril. Qual que é a prescrição da empresa, da Galderma? Você puxa, porque hoje o Sculptra tem diluição imediata, tá? Se vocês forem procurar na internet o vídeo atual de diluição do Sculptra, hoje ele permite a diluição imediata. Então, como que se faz essa diluição do Sculptra? Você puxa 5 ml de água estéril e você injeta dentro da ampola lentamente e você faz uma movimentação vigorosa por aproximadamente 1 minuto para que você homogeneize as partículas de ácido polilático. Joia? Aí você incorpora na sequência mais 3, isso é preconizado pela empresa, tá? Eu já vou falar como eu gosto de trabalhar com ele. 3 ml de água você incorpora dentro da ampola e continua agitando vigorosamente, tá? Na hora de fazer a aplicação, você pode optar por utilizar 2 ml de solução anestésica para poder suavizar a sensibilidade do paciente, mas logo de imediato antes da aplicação. Não pode colocar esse anestésico muito antes, porque senão ele precipita o produto e ele vai entupir a cânula de vocês, vai dificultar muito o trabalho de vocês. Joia? Então, 5 ml, depois eu incorporo mais 3 e eu posso ou não colocar mais 2. Eu gosto de usar 5 e 5, fico com volume total de 10 ml de produto para trabalhar.
sem o anestésico. Eu não incorporo o anestésico na solução dentro da ampola. Eu gosto de colocar quando eu vou fazer a anestesia, além do pertuito, que aqui, olha, esses pontinhos vermelhos são os pertuitos. Então, no ponto do pertuito, eu faço um botão anestésico, tá? Então, eu faço um botão anestésico aqui no pertuito, mas quando o paciente tem sensibilidade, e tem, viu, gente? Se vocês nunca aplicaram em vocês, tanto o Sculptra quanto o Eleva, a aplicação deles é dolorida. Por quê? Porque a injeção do soro fisiológico, por conta do pH, é muito mais confortável. A água estéril, ela causa um pouquinho mais de sensibilidade, e sim, em qualquer parte do corpo, e no rosto mais ainda, né? Então, quando preciso anestesiar, pelo pertuito, eu injeto o anestésico sem vasoconstritor, direto com a cânula. Depois eu entro com o produto, tá? Esse desenho aqui, olha, é um protocolo bem bacana para vocês utilizarem tanto com o Sculptra quanto com o Eleva, depende da preferência de vocês, da empresa com a qual vocês gostam de trabalhar. E aí vocês vão ter, olha, um volume final de 10 ml de produto final, sendo que dá para distribuir, olha, 5 ml para cada M-face, tá? Dá para trabalhar até a região do pescoço também, né? Então, ok, vamos lá. Mas, Carla, como que eu faço aqui? Bom, eu vou ter 5 ml para cada M-face. 5 ml são praticamente 25 travinhas de 0,2, que é uma quantidade bem razoável de produto por cada retroinjeção. O comprimento dessa linha, desse vetor aqui, ele tem o comprimento da cânula. A cânula tem 5 centímetros, 50 milímetros. Então, cada um desses vetores, eu gosto de colocar 0,2 ml de produto, tá? Então, se eu tenho 10 ml de Sculptra, eu tenho 5 ml para cada lado, ou seja, 25 vetores de 0,2. Isso dá para trabalhar a região temporal, dá para trabalhar a região do zigomático, dá para trabalhar a região do ângulo da mandíbula e dá até para estender aqui, olha, para a região do pescoço e para cá também, olha, para essa região submandibular aqui, que dá para a gente fazer pelo menos uns 10 vetores nessa região, trabalhando também a flacidez de pescoço, tá? Então, o Sculptra, ele pode ser trabalhado face e pescoço, além das indicações corporais, que a gente sabe que ele tem também, tranquilamente, tá? Ficou alguma dúvida para esses vetores de aplicação do Sculptra? Recapitulando, a ampola do Sculptra vem com 150 miligramas de pó, que são diluídos em 10 ml de líquido total. Desses 10 ml, 2 podem ser de anestésico imediatamente antes da aplicação, sendo que eu fico com um volume total de 10 ml, que eu posso distribuir 5 ml para cada lado. Desses 5 ml, se eu fizer o desenho de 25 travas, eu posso aplicar 0,2 de líquido em cada uma dessas travinhas. E aí eu vou distribuindo esses vetores, essas travas, na parte posterior ao ligamento de retenção. Olha que estratégia bacana. Gente, para quem não sabe, os estudos, eles demonstram histologicamente que o efeito do ácido polilático na derme, depois de 1 ano de bioestimulação, qual que é? É de espessamento da derme. Então, eu fico 1 ano tendo bioestimulação de colágeno, aquele processo crônico que estimula a formação do colágeno, ativa os fibroblastos, vão produzindo colágeno. Ao final dessa bioestimulação, a derme, histologicamente, se encontra mais espessa. Por isso é que a gente considera o bioestimulador de colágeno um espessante dérmico, tá? Muito indicado para aqueles rostos bem cadavéricos, flácidos e sem gordura, né? Porque ele tem esse poder de espessamento dérmico. E a gente usa isso a nosso favor à medida que a gente fortalece e estrutura a parte pré-ligamentos de retenção. Joia? Então vamos lá. Agora eu quero, para não ser tendenciosa aqui, mostrar para vocês também como é feita a diluição e a distribuição de produtos com Eleva.
O Eleva também é um ácido polilático da empresa Renova, que também está sendo muito difundido hoje nos dias atuais, tanto para face, quanto para pescoço, quanto para tratamentos corporais, tá? Qual que é a diferença entre Eleva e Sculptra? Ambos têm a diluição imediata hoje em dia, mas o Eleva, ele vem com um pouquinho mais de poliofilizado, tá? Então, vem 210 gramas de poliofilizado na ampola do Eleva, tá? Hoje, a Renova lançou o Eleva Body, que vem 630 miligramas de poliofilizado. Então, é produto que dá para trabalhar várias partes do corpo simultaneamente, tá? Então, vamos recapitular aqui como que é feita a diluição do Eleva. Eu tenho 210 gramas de poliofilizado de ácido polilático, que vão ser diluídos em até, eu digo até porque vocês podem usar 14, vocês podem usar 12, mas em até 16 ml de água estéril, não é soro fisiológico. O ácido polilático ele é sempre diluído em água estéril, diferente da hidroxiapatita de cálcio, que é diluída em soro fisiológico, que é o caso do Radiesse, que é o caso do Renova Diamond, tá? Então, hidroxiapatita de cálcio se dilui em soro fisiológico, ácido polilático se dilui em água estéril, tá? Então, essas 210 gramas de poliofilizado podem ser diluídas em até 16 ml de água estéril, sendo que eu vou ter um volume total de 16 ml, eu posso usar 8 ml para cada M-face, usando a mesma estratégia, tá? Primeiro, a lateral. Por isso é que vocês encontram na literatura técnicas de bioestimulação que chamam lateral first, do termo inglês, lógico, primeiro a face lateral, estruture primeiro a face lateral. E a nossa tendência hoje em dia é levar a menor quantidade de peso possível para a parte anterior, que é mais móvel. Antes de terminar a live, eu vou voltar naquele vídeo para vocês verem a mobilidade que esses compartimentos de gordura anteriores apresentam. É tudo muito maleável, então a gente evita colocar peso na face anterior e estrutura essa face posteriormente, tanto com os bioestimuladores de colágeno, quanto com os preenchedores faciais. Hoje em dia, se faz preenchimento de malar e preenchimento de ângulo de mandíbula, não é por estética, é por estratégia de estruturação facial. É lógico que colocar 1 ml e colocar 5 ml no ângulo de mandíbula, eu vou ter uma diferença aí estética, né, no contorno facial do paciente. Mas a ideia, quando se trata ângulo de mandíbula e região zigomático-malar, é aproveitar a estratégia da estruturação da face lateral primeiro. Essa proposta, esse protocolo tem base na anatomia, né? Então é por isso que a gente hoje traz toda a estruturação da face para a parte posterior da face. E vou mais, hein? Depois a gente vai precisar fazer uma live com esse material também, que são os fios de sustentação. Os fios de sustentação nada mais são do que suturas reabsorvíveis que entram por um pertuito que está ancorado na face lateral e que chegam até o compartimento mole de gordura internamente na região do subcutâneo. E quando a gente tira o fio, o que eu estou fazendo, gente? Eu estou ancorando uma parte mole do rosto, tomando como apoio uma parte fixa do rosto, que é a região pré-ligamentar, que é a região do arco zigomático. Então, tudo é estratégia de sustentação da face para poder compensar a falta de estrutura ou a desestruturação que a gente tem ao longo dos anos, tanto dos ligamentos de retenção verdadeiro, quanto da região do ismaço, que também vai afrouxando e vai tirando um pouquinho da estrutura de sustentação da face. Joinha? Então, gente, basicamente era isso que eu queria falar. Deixa eu ver.